Para mim é a aula mais importante, porque ela é o principal fundamento da nossa fé, que é Jesus como nosso Senhor e Salvador. Essa, sem sombra de dúvidas, com certeza é a melhor aula, porque temos coisas importantíssimas para falar. E também, vocês que estão ouvindo aqui nessa aula, preparem seu coração, porque tudo que eu vou falar hoje é de suma importância, e peço sua atenção, tá bom? Antes, vamos começar orando, entregando ao Senhor essa aula, pedindo a Ele que ilumine nossos pensamentos e que nos dê muita sabedoria nesse momento, para que a sua palavra fique sempre viva em nossos corações e nossas mentes. Pai amado, Pai querido, te damos graças, ó Pai, por mais esta aula que o Senhor está nos concedendo. Obrigado, Senhor, porque essa é a aula mais importante, onde vamos falar que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Sem Ele não somos nada, e sem Ele nós não podemos chegar até Ti, Pai. Por isso te pedimos em nome de Jesus, fale conosco, nos enche de sabedoria, derrame mais do Teu Espírito sobre nós, capacite cada vez mais as nossas vidas, para que ao sairmos dessa aula, saiamos firmes, convictos de que quem nós somos, do Salvador que nós temos, do Pai Celestial que nós temos, e que façamos, ó Pai, a Tua obra com excelência. Fale conosco nesse momento, use minha vida, que seja Teu Espírito falando através de mim, sejam as Suas palavras e não as minhas, ó Pai. Que Seu Espírito ministre poderosamente o coração dos alunos nessa aula. Te peço, crendo com fé, no Teu agir de operar, desde eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar, irmãos. Em primeiro lugar, vamos ler o fundamento da nossa revista, que está em Lucas capítulo 2, versículos 9 a 11. Vou ler na minha versão NVI, Nova Versão Internacional. Se vocês tiverem versão diferente, não tem problema, tá bom? Diz assim: E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E aí agora também é para gravar na mente e no coração, Atos capítulo 4, versículo 12: Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Pessoal, isso que, como eu falei nessa aula, é o que mais tem que estar em nosso, é o que mais precisa estar no nosso coração, porque é o centro da nossa fé. Jesus como nosso Senhor e Salvador. Isso é o primeiro passo que nós sempre damos quando a gente chega à igreja. A gente aceita o Senhor Jesus como nosso único Senhor e Salvador, mas para isso precisamos reconhecer a nossa fragilidade, de que somos falhos, que somos pecadores, que somos necessitados de um Salvador, e Ele está de braços abertos todos os dias para nos receber em sua família. Só precisamos dar a Ele uma oportunidade, e quando a gente dá essa oportunidade, tudo muda, tudo. Antes a gente vive uma vida completamente errada, desregada, afastada de Deus, querendo satisfazer as vontades do nosso coração. Mas quando Jesus entra, pessoal, como é maravilhoso, como é tremendo sentir a presença do Senhor em nossos corações, em nossas mentes, em todo o nosso ser. Quando nós nos tornamos cristãos, pessoal, quando eu me converti, eu nunca imaginei que podia sentir realmente a presença do Senhor Jesus. Antes eu vivi uma fé mentirosa, mas agora eu vivo uma fé verdadeira. Todos nós aqui vivíamos, e considero muito vocês, viviam algo que os prendia, que era, vocês acreditavam, mas na verdade era mentira, mas vocês vivem uma verdadeira fé, uma verdadeira presença do Senhor Jesus. Vamos começar agora com uma passagem muito importante que preciso falar para vocês. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18: Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Irmãos, eu preciso
queria mostrar para vocês uma coisa muito interessante que me chamou a atenção e que eu fiquei realmente espantado. O IBGE, pessoal, divulgou uma pesquisa entre os anos 2010 e 2022 e relataram um crescimento tremendo da população evangélica. De 2010, nós éramos 35 milhões. Em 2022, subiu para 47 milhões e 400 mil. Ou seja, foi um aumento de 5,3% da população evangélica. Mas a pergunta que eu lhes faço mas por que o motivo desse crescimento? Muitos de nós podemos pensar que isso foi algo bom, a população evangélica cresceu. Mas a pergunta é, qual foi o motivo desse crescimento? Por que a população evangélica cresceu de 2010 a 2022 de 5,3%? Qual foi o verdadeiro motivo? Foi arrependimento? Foi um avivamento? Foi mudança de vida? Foi querer buscar a face do Senhor? Nós não sabemos. Só sabemos que a população evangélica cresceu nesse nível. Mas o que realmente a Bíblia diz sobre como deve ser o crescimento? Vamos novamente reler 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, parte A. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, para o crescimento evangélico crescer realmente, precisamos buscar o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos ver que a população evangélica está crescendo só por crescer, por motivos mínimos, banais, que não seja o conhecimento do Senhor Jesus. Se isso acontecer, os evangélicos realmente, na minha visão, não têm o Senhor Jesus verdadeiramente. Por quê? Para o crescimento da população evangélica ser realmente visto, precisa ter quebrantamento, arrependimento, confissão de pecados, avivamento, que nós aqui hoje somos avivalistas, nós precisamos transmitir, porque foi isso que Jesus nos ensinou, para pregar o Evangelho, alcançar vidas, mostrar para eles que há salvação, mostrar para eles que há esperança, que Jesus é a nossa esperança, e que eles precisam crer de todo o coração, precisam buscar o conhecimento do Senhor, precisam ler a palavra. Não pode só ler a palavra e deixar guardada no armário, na estante. Precisa ler a palavra e guardar no coração. Precisa ler a palavra, mas viver também. Não adianta só ler, precisamos viver. Não adianta só ouvir, precisamos praticar. Porque aí sim vai ter um verdadeiro crescimento. Mas se o crescimento for por motivos superficiais, não é um verdadeiro crescimento. Para mim seria uma hipocrisia, né? Dizer que é evangélico, mas não viveu o evangelho. Viver um evangelho superficial, só de ouvir falar, não de viver. Aí realmente não seria um crescimento bem espantoso, é um crescimento bem mentiroso e errado, hipócrita, na minha opinião. Se o crescimento não for pelo conhecimento de Jesus Cristo, ele será meramente superficial e não completo. O que a gente sabe? O que Oséias capítulo 4, versículo 6, parte A diz? Que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Ou seja, se a pessoa diz que é cristã, mas não vai à igreja, não lê a Bíblia, não participa da Santa Ceia, ou também não passa verdadeiramente, primeiro diz que aceitou Jesus, diz que agora vai ser uma pessoa diferente, mas não passou pelas águas do batismo, não renasceu da água do Espírito, não teve a mente transformada, não teve a mente transformada, não teve o coração purificado, não é um verdadeiro cristão. Porque para a gente crescer verdadeiramente, precisamos conhecer o Senhor Jesus. Precisamos conhecer quem Ele é. Ele é o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador, o Deus encarnado. Se a pessoa não reconhece isso, vive uma fé superficial, não uma fé verdadeira. E aí a pessoa pensa que está tudo bem, mas na verdade não está.
Se a pessoa por fora diz que está bem, por dentro vai sentir um caos terrível, vai sentir uma verdadeira mentira, ela vai se sentir até enganada. Por quê? O povo acha que conhecer Jesus vai dizer, é prosperidade, é vida melhor, vai ter bênção material na minha vida, vai ter um montão de coisa. Você vai crescer, você vai prosperar, você vai alcançar seus objetivos. Gente, não é assim que isso acontece. Isso não é o que Jesus prometeu para a gente. Eu vou chegar nesse ponto da aula, mas o que realmente deixa a gente triste é isso, né? Pessoas se dizendo evangélicas, mas não vivem o evangelho. Por isso nós precisamos dar esse alerta a eles. Jesus está às portas e ele quer mostrar para essa pessoa, ele quer mostrar através de nós, para essas pessoas, que é necessário sim viver o evangelho, não de maneira superficial, mas de maneira completa, de maneira plena, porque só assim todos alcançarão a salvação. Agora vamos para a primeira parte da revista, um grande perigo. Eu vou falar também uma coisa que também está me deixando muito triste, que a gente já viu isso várias vezes também em vídeos, em programas, etc. Muitos pregadores deixaram de falar da pessoa e da natureza de Jesus e de serem atalaias do Evangelho. O que a gente tem visto hoje em dia nos púlpitos das igrejas? Teologia da prosperidade, dizendo que a pessoa vai crescer, que a pessoa vai conquistar, a pessoa vai ser alguém importante, vai ser uma pessoa rica, né? Tem gente que diz que a pessoa vai ser rica, essas coisas, vai conseguir o seu objetivo, vai conseguir conquistar aquilo que sempre sonhou e tal. Mas o que me deixa triste, irmãos, é que igreja não é lugar para pregar prosperidade material. A gente sempre aprende isso nos cultos. Nossos pastores sempre dizem que a verdadeira prosperidade é a prosperidade que acontece na alma. Isso está constatado na Bíblia, a gente sabe disso. Mas muitos líderes estão pregando um falso evangelho. Eu digo, mas teologia da prosperidade é um falso evangelho, porque o verdadeiro evangelho não é nada disso que Jesus nos ensina. Jesus é Senhor, pois Ele governa e tem autoridade. Eu peço que vocês leiam Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11. Na verdade, não precisa ler não. Diz o seguinte, que Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, está aqui. Essa é o caráter de Jesus. Ele é o Senhor, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Deus homem, o Deus encarnado, que veio até nós para cumprir a missão que o Pai designou, que foi viver uma vida perfeita, que Jesus é Deus em essência, viver uma vida completamente livre de pecado. Passou 33 anos de sua vida. Os primeiros anos, nós sabemos, Jesus foi apresentado, depois sabemos que foi circuncidado, né? Ele também, e aos seus 30 anos, ele iniciou o seu ministério. A partir dos 30 anos, Jesus se declarou, nós sabemos que isso é verdade, declarou abertamente ser o Filho de Deus. O Evangelho de Mateus nos ensina isso. O Evangelho de Mateus, os quatro evangelhos dizem uma característica diferente de Jesus. Primeiro, o Evangelho de Mateus nos ensina que Jesus é o Rei. Em Marcos, Jesus é o servo. Em Lucas, Jesus é o Filho do homem. E em João, Jesus é o Filho de Deus. O Evangelho de João, mesmo não sendo um dos sinóticos, é um dos meus favoritos, porque ele demonstra o caráter de Jesus, a principal característica dele, como Filho de Deus. Mateus nos ensina Jesus como rei. Jesus não é só um rei, ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores.
Ele é o Cristo que veio até nós para morrer numa cruz, depois ressuscitar no terceiro dia, onde pagou com o preço do seu sangue pela nossa salvação. Sabemos que a salvação, hoje em dia a salvação é gratuita, mas naquela época, no dia, não foi gratuita, teve um preço, que foi o sangue de Jesus. Mas hoje nós podemos dizer, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário salvou a sua vida. O sangue de Jesus purificou você dos seus pecados. O sangue de Jesus te libertou do império das trevas. E agora você tem a oportunidade de viver uma vida que agrada ao coração dele. Mas muitos líderes deixaram de pregar isso. Enquanto eles pregam sobre prosperidade material, uma verdadeira igreja precisa pregar apenas o que a Bíblia diz. Não tem nada a ver com prosperidade material, não tem nada a ver com conquista, não tem nada a ver com tanta coisa que eles pregam. Por quê? O que Jesus nos ensinou em seu ministério? 4 coisas. A primeira, levar a sua cruz. A cruz significa o quê? Sofrimento, fazer a vontade de Deus. A cruz está aí. Jesus fez a vontade de Deus Pai. Ele veio até nós com sua missão de nos salvar dos nossos pecados. E para isso, teve que derramar seu sangue na cruz do Calvário. E é isso que precisamos fazer. Até mesmo, um verdadeiro cristão está disposto a ir até o fim. Se for para morrer por causa do Evangelho, o verdadeiro cristão tem que estar disposto a fazer isso. Por quê? Entenda uma coisa, a vida aqui nessa terra não é nada comparada à vida no céu. A nossa pátria verdadeira é o céu. Estamos aqui apenas como peregrinos. Estamos aqui para viver nossas vidas, mas para deixar um legado para as próximas gerações. Mas Jesus nos ensina: aquele que me segue precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Nunca devemos esquecer disso. Nunca. Precisa levar a nossa cruz, fazer a vontade de Deus, até mesmo ir para a morte, caso seja necessário, pela causa do Evangelho. A segunda coisa, arrependermos dos nossos pecados. Uma pessoa que está disposta a arrepender dos seus pecados e abandoná-los, o que diz a Bíblia? Que alcança misericórdia. E é isso que precisamos mostrar para essas pessoas ao nosso redor. Não podemos deixar que essas palavras fiquem apenas para nós. Não podemos ter medo, não podemos ter receio, não podemos ter vergonha. Precisamos dizer para todo mundo aí: gente, arrependam-se dos seus pecados, Jesus ama vocês, Ele está disposto a dar uma nova vida. Pode ser que as dificuldades virão, mas não se esqueçam, seus nomes estarão escritos no livro da vida. Aceitem Jesus, arrependam-se de seus pecados, deem a Ele a chance de transformarem suas vidas completamente, assim como foi com a gente. Que seja com vocês também, porque Ele os ama. Ele não vai lhes abandonar, não vai. E precisamos fazer isso com toda ousadia, irmãos, porque Jesus, como eu falei, Jesus está às portas. Vai ser tarde demais para muita gente, e se isso acontecer, não vai adiantar mais chorar, não vai. Jesus vai vir buscar a igreja, e quem ficar vai ver a destruição do mundo, vai ser lançado para sempre no inferno. E é isso que nós precisamos evitar que aconteça às pessoas. Enquanto ainda há tempo, vamos pregar, porque Deus não quer que ninguém pereça, muito pelo contrário, Ele quer que todos cheguem ao arrependimento, todos, sem exceção. Políticos, até mesmo 171, mentirosos, corruptos, etc. Deus quer que essas pessoas cheguem ao arrependimento, porque Ele se importa com essas pessoas, e Ele está esperando que nós tomemos uma atitude, e precisamos fazer a nossa parte. A terceira coisa, anunciar o reino de Deus. Irmãos, o reino de Deus começou com a vinda de Jesus, a primeira vinda, e Ele revelou o reino de Deus para todo mundo. E aí o que acontece? A missão, depois que Jesus partiu para o céu, voltou para o céu, na verdade, Ele deu essa missão aos apóstolos, e Ele dá essa missão para nós também. Por isso precisamos cumprir esse chamado, precisamos cumprir essa grande comissão que Ele nos instruiu.
ordenou, sem medo, sem vergonha, sem receio, sem nenhuma barreira, sem nenhum impedimento, sem nada disso, porque assim estaremos fazendo a obra dele com toda excelência, com toda ousadia, para que o nome do Senhor seja glorificado. E por último, falar sobre a vida eterna. Gente, irmãos, as pessoas acham que tem muita gente hoje em dia que fica exaltando o inferno. A gente está vendo isso, infelizmente. As pessoas estão dizendo assim: quando eu morrer, eu vou para o inferno, lá vai ter festinha, vai ter bebida, vai ter droga, vai ter carnaval, vai ter tudo que a gente fez aqui na terra, vai ter no inferno. Ah, é? Eu sinto muito dizer isso para você que acredita nisso. No inferno só vai ter dor, sofrimento e ranger de dentes, e vocês estão sendo enganados por isso, tá bom? Parem de pensar essas coisas, que vocês estão sendo enganados. No inferno só vai ter sofrimento, e as pessoas, muitas, são enganadas por essas coisas dizendo que as religiões não levam para o céu, levam para Deus. Eu vou chegar nesse ponto, mas as pessoas acreditam que se vai para o inferno vai ter diversão, vai ter bebida, vai ter fumo, vai ter droga, vai ter festinha de carnaval, vai ter tudo isso aí. Mas não, o inferno só vai ter sofrimento, dor e ranger de dentes, como diz Jesus. Jesus não pregou nenhuma outra mensagem a não ser aquela que ele recebeu do seu Pai. O que ele recebeu do seu Pai? Ele disse, Deus deu a missão para Jesus. Ele veio até nós, foi apresentado, circuncidado, batizado. Ele não foi batizado porque ele precisava se arrepender dos seus pecados. Não. A Bíblia nos ensina que Jesus A Bíblia nos ensina que Jesus se batizou. Por quê? Apenas para se identificar conosco, se identificar com a humanidade. Porque ele não precisava, mas ele só fez isso somente para se identificar conosco. Mas Jesus pregou a mensagem do reino de Deus, para que todos nós tivéssemos acesso a Ele. E precisamos sim honrar aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que Jesus nos ordenou para fazer. Tudo que nós recebemos nos cultos, nas nossas leituras da palavra de Deus, nos nossos devocionais, não tem que ficar para nós. Não tem. Vocês, eu tenho certeza que tem muita gente não crente que vocês conhecem e que precisam muito ouvir a mensagem do Evangelho nos dias de hoje. Façam isso, transmitam sem medo. Ligue para eles, ou até mesmo mandem mensagem, vocês procurem algum aplicativo da Bíblia que possua devocional, postem nas redes sociais todo dia, para que eles sejam abençoados, para que eles entendam aquilo que Jesus quer falar com eles, para que Ele abra suas mentes, transforme suas vidas e permita que eles vivam completamente diferentes, com uma qualidade de vida, não uma qualidade de vida de prosperidade material, mas uma prosperidade que seja da alma, mas que seja uma prosperidade segundo a palavra de Deus. O que os líderes devem pregar no altar das suas igrejas é que Jesus é o único caminho para a salvação. Agora sim eu quero chegar num ponto muito importante. Enquanto muitos dizem que todas as religiões levam a Deus, Jesus nos diz que só Ele nos leva ao Pai, nenhum outro. Muita gente, eu já tive essa experiência, né? De pessoas já me disseram que eu sigo uma religião, mas que essa religião leva para o céu. Eu sou espírita, sou budista, sou kardecista, eu sou de macumba, candomblé, eu sou testemunho de Jeová, sou mormon, eu sou bahá'í, eu sou adventista no sétimo dia, e todos eles, etc. E aí todos eles pensam que essas religiões também vão levar ao céu. Mas não. A gente aprendeu na primeira lição dessa revista de que a primeira coisa que a gente aprendeu foi que a Bíblia é essa foi a segunda. A Bíblia é a infalível e inerrante palavra de Deus. O que ela está dizendo?
que só Jesus, pessoal, só Jesus é o caminho para a salvação. O que a Bíblia diz? Eu sou o caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está aqui, pessoal. Jesus é o único caminho para a salvação. Enquanto muitas religiões pregam sobre coisas terríveis que nós sabemos que é terrível, entenda uma coisa. Eu fiz várias pesquisas sobre as outras religiões. Poxa, eu fiquei espantado com o que eles pregam. Espírita, para vocês terem uma noção, espírita kardecista, não o espírita de candomblé, de umbanda, essa coisa, eles dizem que, acreditam na reencarnação. Eles acreditam na reencarnação. E aí, uma das piores coisas que eu li nessa pesquisa foi que eles apoiam a violência. Vejam só isso. Eles apoiam a violência por quê? Porque como eles acreditam na reencarnação, eles acreditam o seguinte: a pessoa é má hoje porque a sua encarnação anterior era má. Ou seja, se foi naquela encarnação e ela continua nos dias de hoje, então se a pessoa é má, se faz isso, aquilo, não tem problema nenhum usar violência contra ela. Olha onde é que se viu isso. Gente, olha o nível de maldade que está nisso. Olha o nível. Kardecista diz que a violência é permitida porque a pessoa que hoje é má, faz coisa errada, na sua encarnação anterior foi má, então não tem problema de usar violência contra ela nos dias de hoje. Olha isso, gente. Que tipo de religião é essa que prega violência? A Adventista do sétimo dia, gente, é racista, porque a fundadora dessa religião, Ellen G. White, era racista. Ela dizia que branco não podia casar com negro e negro não podia casar com branco. Onde está isso? Deus não é um Deus que não faz acepção de pessoas? Deus não diz que a gente pode casar com a pessoa que seja compatível da nossa fé, mesmo sendo branco ou negra? Não há problema nenhum. Mas dizer que a Adventista do sétimo dia é racista, aí fiquei chocado com isso. Chocado. Aí, outra coisa muito importante, dizer que, muçulmano, infelizmente, não acredita que Jesus é o Senhor. Eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Eles acreditam que meramente Jesus foi um profeta. Não foi, gente. Dizer que Jesus foi só um profeta, que não tem nada, não, isso não está certo. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Salvador da humanidade. Ele está disposto a perdoar essa pessoa. Outra coisa muito importante, testemunha de Jeová. Eu vou perguntar para você: testemunha de Jeová são pessoas que, eu também fiquei muito espantado. Por quê? Eles não gostam, eles não aceitam orar a Jesus, eles não acreditam na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles acham que é uma Trindade maligna. E aí eles também dizem que não celebram Natal, não celebram Páscoa, não celebram aniversário, não celebram nenhuma dessas festas que nós celebramos. Mas são festas importantes, mas entendam, esse tipo de crença não leva para o céu. Não leva. Tudo que eu tenho falado hoje, nada disso leva para o céu. O único caminho para o céu é Jesus. Se a pessoa aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, passar pelas águas do batismo, nascer da água do Espírito e viver uma vida que agrade o coração do Pai, com certeza irá para o céu, isso porque seu nome estará escrito no livro da vida. Agora, se a pessoa rejeitar Jesus e voltar às velhas práticas, infelizmente perdeu a salvação. Mas nós sabemos, Jesus é um Deus que perdoa. Jesus sabia que haveriam falsos profetas no nosso meio, sabia que haveriam falsos evangelhos, sabia. E ele disse para a gente ficar alerta, mas a gente também tem que anunciar a verdade. A gente tem que anunciar o evangelho para essas pessoas, dizer que Deus perdoa vocês por estarem acreditando nessas coisas e quer dar para vocês uma nova chance, uma nova vida.
uma forma de verdadeiramente agradar ao coração do Pai, e Ele está disposto a fazer algo diferente e novo na vida dessas pessoas. Portanto, eu peço a vocês também, aceitem esse novo, porque vai ser de suma importância para as suas vidas, e vocês não vão se arrepender disso. Nenhum de nós, se nós estamos aqui até hoje, é porque nós não nos arrependemos do que Jesus fez em nossas vidas. Segunda parte, o senhorio de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, e a igreja precisa declarar isso para o mundo. Está aí, pessoal, eu já falei, Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, aquele que era, que é e que há de vir. Ele quer governar a vida dessas pessoas. Depois eu vou passar por uma parte muito importante que eu peço toda a sua atenção, ok? Jesus Cristo é Senhor. A palavra Senhor, meus irmãos, vem do grego Kyrios, que significa o quê? Aquele a quem uma pessoa pertence, quem tem o poder de decidir, que tem controle sobre a pessoa. Ou seja, Jesus, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a partir desse momento, daquele momento, Ele é quem governa as nossas vidas. Nós não vivemos mais para nós mesmos, vivemos para Ele, vivemos para cumprir o chamado que Ele nos designou, vivemos para fazer a vontade do Pai, vivemos para levar o Evangelho para outras vidas, mas em primeiro lugar precisamos dar sempre bom testemunho, porque como eu sempre falei algumas vezes, o nosso testemunho pode falar muito mais alto que as nossas atitudes. E os primeiros cristãos pregavam Jesus como Senhor de tudo. Vamos relembrar um pouquinho. A igreja primitiva começou em Jerusalém, e aí eles começaram a espalhar o Evangelho através do ensino dos apóstolos. Eles estavam pregando o tempo todo: Jesus Cristo é Senhor de tudo, Jesus Cristo é Senhor de tudo, Jesus Cristo é Senhor de tudo. E aí a gente sabe que o número de cristãos foi crescendo em várias cidades do mundo naquela época. Os apóstolos cumpriram a missão, cumpriram o seu chamado, e aí, mas a gente sabe que 9 deles, aí alguns apóstolos tiveram mortes terríveis, né? Alguns foram crucificados, alguns foram degolados, alguns foram envenenados, até chegar a João, que foi o último apóstolo vivo. E aí ele pregou a mensagem de Apocalipse, ele escreveu o livro de Apocalipse, mas esse não é o ponto que eu quero chegar. Mas a gente sabe que o fim dos apóstolos, alguns foram crucificados, outros degolados, outros envenenados. Só João sobrou naquela época. E o Novo Testamento, irmãos, Jesus Cristo é referido como Salvador apenas 16 vezes. Mas o impressionante, pessoal, por quê? Jesus aparece como Senhor 650 vezes. Vejam só isso. Jesus aparece muito mais como Senhor do que como Salvador. Porque é isso que precisamos entender. Ele quer governar, Ele é rei, Ele tem todo o governo debaixo dos seus pés, Ele tem todo o controle da palma de suas mãos, no controle das nossas vidas, na vida da nossa família, na vida dos nossos amigos, na vida das igrejas, na vida de todo esse país, de todo esse mundo. Tudo está sob o controle do Senhor Jesus. Jesus não quer que apenas o confessemos como nosso Senhor e Salvador, mas também quer que o reconheçamos como soberano, termos fé em seu governo, demos-lhe autoridade sobre as nossas vidas e reconheçamos sua divindade. Vamos relembrar um pouquinho. Jesus, como eu falei, Jesus não é somente o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus, Deus que se fez carne. Vamos relembrar as divindades, né? A divindade de Jesus. Quem aqui não se lembra que Jesus acalmou o mar durante uma tempestade? Quem aqui não se lembra que Jesus fez secar uma figueira? Quem aqui não se lembra que Jesus curou enfermos, repreendeu demônios, andou sobre as águas? Ou seja, tudo isso é um exemplo da divindade de Jesus. Jesus é rei.
E Ele tem que ter toda a autoridade, todo o controle de nossas vidas na palma de suas mãos. Essas pessoas precisam permitir que Jesus dê a elas nova vida, mas que essas pessoas permitam que Ele tenha controle sobre elas, para que eles nunca se esqueçam de que é Ele quem governa o universo e que Ele sim está disposto a mudar radicalmente a vida dessas pessoas. Se dizemos que Ele é nosso Senhor, precisamos nos arrepender de nossos pecados, submetermos a Ele e crer que nele estamos salvos. Ou seja, a Bíblia também nos ensina o quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor, nesse caso Jesus, será salvo. A pessoa precisa crer de todo o coração. Aquele que serve a Jesus não tem que ter medo nenhum de proclamar o nome dele, para que outras pessoas também possam crer. Todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Isso está na Bíblia, registrado na Bíblia, e precisamos cumprir essa missão. Não tenham medo, evangelizem, falem, porque a recompensa de todos nós será maior no céu do que na terra. A terceira parte: Jesus Salvador, resgatador e libertador. Colossenses capítulo 1, versículo 14 diz: em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Jesus, sendo Deus, veio ao mundo para nos salvar de todos os nossos pecados e nos libertar do império das trevas. Aqui, irmãos, o que Paulo quer nos ensinar? Só em Jesus temos a redenção e o perdão dos nossos pecados. Só nele. Por quê? Somente a religião cristã prega o arrependimento. Somente nós pregamos a mensagem de redenção, de remissão de pecados, do Evangelho de Jesus Cristo. Só a religião evangélica, só o cristianismo, enquanto as outras não pregam. Enquanto muitos pregam sobre violência, racismo, o que mais? Muitos fazem como é que é o nome? Como é que é o nome daquela? Xenofobia não. Antissemitismo, não. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não quer que ninguém pereça, Ele quer que todos cheguem ao arrependimento, porque só nele temos a redenção e remissão dos nossos pecados. As duas ações salvíficas de Jesus foram a redenção e a remissão. A redenção, pessoal, no grego de apolotrosis, significa o quê? Resgate, libertação através de um preço, usada para libertar escravos. Ou seja, está aqui. Como a redenção significa isso, resgate, libertação através de um preço, o que nós podemos entender? Nós éramos escravos do pecado. Nós éramos escravos da nossa vontade. Nós éramos escravos do nosso coração, que a Bíblia diz que nosso coração é completamente enganoso. Mas Jesus, o que Ele fez? Ele veio até nós, desceu do céu, deixou seu trono de glória, veio passar 33 anos de perfeição. Ele não esmoreceu, Ele não baixou a cabeça, Ele foi até o fim, e aí na cruz Ele nos salvou de nossos pecados com o preço do seu precioso sangue. E se estamos aqui hoje, foi graças ao que Ele fez na cruz de Calvário. E a remissão, pessoal, irmãos, no grego aphésis, significa o quê? Perdão dos nossos pecados. E aí Deus reconcilia o mundo para si mesmo através de Jesus Cristo, para que não sofrêssemos a punição eterna. Está aqui. Se Jesus não tivesse vindo ao mundo, com certeza estaríamos condenados. Com certeza esse mundo, tudo que a gente vê hoje em dia, não existiria mais. Mas não, Jesus nos amou, Ele veio até nós, passou por situações que não precisava passar, mas Ele passou obedecendo a ordem de Deus Pai e cumpriu a sua missão aqui na terra. Ou seja, se estamos em Cristo, somos novas criaturas. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E precisamos dar bom testemunho para que essas pessoas que queremos alcançar também aceitem esse Evangelho.
Porque se não acontecer isso, se essas pessoas não aceitarem e se não tomarem uma iniciativa de que precisam mudar, precisam permitir que Jesus as transforme, com certeza sofrerão o castigo eterno, que é o lago de fogo e enxofre. A quarta parte, o impacto da verdadeira mensagem. Irmãos, eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem, já ouviram falar muito do grande pregador Charles Spurgeon. Ele disse uma frase que eu gostei muito, que é assim: pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Bom, pessoal, a gente sabe, né? O casamento, né, é a união de um homem e uma mulher. E aí sabemos que muitos casais já se divorciaram, muitos, né? Incluindo casais dentro da igreja. Por quê? Muitos já pecaram, muitos violaram a sua aliança, muitos já foram infiéis aos seus cônjuges, e aí aconteceu o divórcio. E o pecado e o inferno estão juntos nisso. Pecado e inferno estão casados. Por quê? Como num casamento, imagina só, ou um homem ou uma mulher peca contra o seu cônjuge, mas se esse cônjuge reconhece que pecou, que falhou e que está disposto a pedir perdão e se arrepender do seu pecado, pode ter certeza, se a mulher reconhece que ele falou com sinceridade, pode ter certeza que a nova chance virá. Ou seja, mas aqui é o seguinte: o pecado e o inferno, como o pecado e o inferno estão casados, o que acontece? A única maneira de acabar com isso é o arrependimento. A pessoa reconhece sua pequenez, reconhece sua fragilidade, reconhece que é pecadora e está disposta a permitir que Jesus a transforme. Primeiro tem que se arrepender do seu pecado, reconhecer isso e aí depois permitir que Jesus a transforme. Porque aí sim vai acontecer esse divórcio entre pecado e inferno. Portanto, lembre-se que isso acontece também na igreja. Portanto, nunca se esqueçam disso. Se vocês pecaram, se vocês estão dispostos a mudar, primeiro arrependam-se. Estão dispostos a mudar? Arrependam-se primeiro e estejam-se de coração aberto para permitir que Jesus faça uma grande obra de reconciliação. Deus quer que anunciemos que Jesus Cristo é o Senhor e o verdadeiro Salvador, e que apenas tendo fé nele abandonemos os nossos pecados. Se temos fé em Jesus, se aceitamos o teu Evangelho, se aceitamos a tua palavra, se aceitamos que só Ele, reconhecemos que só Ele é Deus, só Ele é o Senhor, precisamos permitir que Ele nos faça uma grande varredura em nossas vidas, começando a nos libertar do nosso passado, das práticas, de tudo aquilo que a gente fazia no nosso passado. Precisamos permitir que Ele nos liberte. E também envolve isso: práticas, pensamentos, falas, tudo. Precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus penetre dentro de nós para que Ele faça uma grande obra e nos transforme verdadeiramente em novas criaturas. 2 Pedro capítulo 11, versículo 2 Pedro capítulo 1, versículo 11 diz assim, parte B: e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está aqui. Se estivermos livres da nossa velha natureza, da nossa natureza pecaminosa, permitir que Jesus nos transforme, o Espírito Santo penetre em nossos corações e vivermos vidas que agradam ao coração de Deus, até o nosso último suspiro, podemos ter certeza que nossos nomes estarão escritos no livro da vida e nós estaremos para sempre com Ele na eternidade. Todos nós precisamos pregar a verdadeira mensagem de arrependimento para que vidas escapem da morte eterna. E eu quero citar 2 exemplos importantes. O primeiro: João Batista veio até nós para pregar a mensagem, o batismo de arrependimento, porque esse foi o chamado de Deus para João Batista. O que a Bíblia diz? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor, endireitai as suas veredas. Essa foi a missão de João Batista. Ele pregou o batismo de arrependimento, muitas pessoas foram batizadas no tempo dele, e Jesus também pregou, porque a primeira mensagem, e é também muito interessante, que a primeira mensagem apostólica foi sobre arrependimento. A primeira, vejam só isso. Os apóstolos começaram a falar: arrependam-se de seus pecados,
deixe que Jesus os governe, permita que Ele os transforme. O que aconteceu? A igreja foi crescendo, até chegar a incríveis números. Alcançou os 4 cantos dessa terra a mensagem do Evangelho, graças à pregação dos apóstolos. Eles cumpriram a grande comissão. E não é do que eu tenho certeza absoluta, a igreja vai continuar crescendo, a igreja vai continuar dando testemunho de que Jesus é Deus, Jesus é Senhor e que Ele vai voltar para nos buscar. Todas as igrejas devem pregar sobre arrependimento e não mudarem a mensagem central das Escrituras, para que vidas sejam transformadas e livradas do inferno. A mensagem central é essa: Jesus, mudança de vida. Ele é o Senhor, Ele é Deus, o Filho de Deus. Ele vai voltar, Ele veio e vai voltar. Ele vai dar fim às obras de Satanás, Ele vai lançar Satanás, seus demônios, todos os seus seguidores no lago de fogo e enxofre para toda a eternidade. E lá eles vão sofrer o fogo de todo o mal que eles fizeram nessa terra, e até desde antes da criação do mundo. Porque Satanás já estava com Deus, sim, era um dos anjos, não é à toa que ele era chamado de Lúcifer, o anjo de luz. Aí ele se rebela contra Deus, querendo ser igual a ele, depois ele é expulso do céu e ele é transformado em Satanás, o diabo. Mas a gente sabe, o fim dele, dos seus demônios e de todos os seus seguidores, aqueles que não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, continuaram vivendo vidas desregradas que desagradassem o coração do Pai e morreram sem a salvação, infelizmente irão para o inferno. Agora eu quero citar um exemplo muito interessante: a mulher samaritana. Irmãos, nós sabemos que a mulher samaritana teve um encontro com Jesus no Poço de Jacó. E aí o que aconteceu? Jesus se apresentou como a água da vida, a água que jorra para a vida eterna. Porque a mulher samaritana estava indo pegar água no Poço de Jacó, e aí ela tem um encontro com Jesus. Jesus chama a mulher e diz assim: mulher, dê-me um pouco de água, que estou com sede. E aí ela começa com uma conversa com Jesus e tal, até chegar o momento que ele diz assim: se você beber dessa água de novo, terá sede, mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus, sendo onisciente, sendo Deus homem, ele sabia que aquela mulher já havia cometido seus pecados. A Bíblia diz que a mulher teve 5 maridos, ou seja, podemos entender que ela era uma leviana. Mas Jesus, ao invés de condená-la, ele mostrou para ela que é possível viver uma vida melhor, é possível viver uma vida que agrada o coração do Pai, uma vida de arrependimento, de confissão de pecados, de permitir que Ele governe a vida daquela mulher. E é isso que essas pessoas de hoje em dia precisam entender. Precisam permitir que Jesus faça uma grande obra na vida deles, porque o tempo está chegando. E aí vai ser tarde demais para muita gente, muita. Infelizmente eu tenho que dizer isso, mas isso é a dura e patética realidade. Por isso precisamos estar completamente atentos, porque vai ser tarde demais e nunca mais terão outra chance. Agora vamos encerrar. Eu quero usar a parte prática para vocês, tá? A parte prática é a seguinte: vamos clamar ao Senhor para que as igrejas voltem a pregar o arrependimento e que muitas vidas nessa terra tenham um encontro com o Senhor Jesus, para que suas vidas sejam transformadas e vivam as Escrituras em sua plenitude. Não podemos permitir que essas pessoas vivam um falso evangelho. Não podemos permitir que essas pessoas pereçam. Precisamos mostrar para elas o amor que Cristo tem por elas. Precisamos mostrar para elas que há sim a esperança de salvação, há sim esperança de redenção, de remissão de pecados, e Jesus está aí para fazer isso. Só Ele pode fazer isso. Ele sendo o Senhor, sendo o Salvador, aquele sendo o nosso herói. Posso dizer que Jesus é o nosso herói, com certeza. Ele está disposto a mudar a vida dessa pessoa, mas para isso Ele conta com a gente. Ele conta conosco para fazer a tua obra no seu local de trabalho. Fale de Jesus. Se você tiver a oportunidade na sua vizinhança, fale de Jesus. Fale por onde o Senhor os enviar, porque se vocês fizerem isso, podem ter certeza que a recompensa, como eu falei, não vai ser maior aqui, vai ser no céu, quando todos nós recebemos o galardão de Cristo
como a nossa recompensa, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, por nós termos feito a sua obra com excelência nessa terra. Nunca se esqueça, só Jesus é o caminho para o céu, só Ele pode perdoar os seus pecados, só Ele é o caminho, a verdade